Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, para o nosso segundo episódio da série Explorando a Sabedoria e a Luz de Santa Hildegarda. Hoje mergulharemos, mais um pouco nos seus ensinos, nos seus estudos. Então prepare-se para uma jornada espiritual com as revelações de Santa Hildegarda. Tudo aquilo que Santa Hildegarda nos traz é para ajudar no nosso processo interior, não são coisas aqui externas, mas é uma busca, é um mergulho no profundo, no vasto do nosso interior. E Delgarda, ela integra medicina natural com conhecimento espiritual. Então, assim, o trabalho de Santa Delgarda não é só com plantas, com ervas, com os minerais, as pedras, mas também é espiritual, porque ela é uma mística, ela era uma visionária, uma profetisa. Então, assim, ela trata do corpo e da alma e do espírito, né? Então, por isso, assim, que é um tratamento profundo, não trata só uma parte de nós, é um tratamento completo. A santa era essencialmente uma mística, preocupada com a nossa relação com o divino. Então, ela produziu muitas obras religiosas também. O seu conhecimento da medicina era uma das suas facetas, da sua grande obra espiritual. Então, assim, não tem como eu estudar, querer conhecer Santa Edelgarda e trazer para minha vida só a parte natural, sem trazer a sua obra espiritual. A gente precisa cuidar do todo, né? Mas também da nossa parte espiritual. Então não é só o chazinho, é o nosso espiritual também que precisa ser cuidado, que precisa buscar ajuda. Ela revela o entendimento da completa natureza do ser humano e estabelece um sistema, de cura, de reparação, de transformação para o corpo, para a mente e para o espírito. Essa é a integração de cura física e espiritual, que é a verdadeira holística. O que é holística? Que cuida do todo, da mente, do corpo e do espírito. Não olha só para a matéria, não olha só para o corpo. E que muito de nós hoje procuramos em dia, Hoje em dia, procuramos curar o que? Só o nosso corpo, tratar o nosso corpo. Mas a gente precisa tratar aquilo que adoece antes de vir para o nosso corpo, que é a nossa mente, a nossa alma. E a sabedoria de Hildegarda irá nos ajudar muito bem nessa direção, a esse propósito, A sua linguagem, ela pode facilitar o entendimento daquelas pessoas, que procuram o sistema holístico, para tratar o todo. Mas assim, até hoje, essa linguagem de Santa Delgarda, nos seus livros, a gente encontra em sua medicina todo esse conhecimento da cura natural, universalmente aplicáveis, estão aptos para usar à sua maneira. Agora eu que falando, por que usar a sua maneira? Porque como a Santa Hildegarda, era uma monja beneditina da Alemanha, lá do século XII, muitas coisas, que os recursos que tinham lá, hoje a gente não tem, Muito do que tinha lá, hoje a gente não encontra. Então, assim, a gente tem que fazer uma certa adaptação para o nosso tempo, para o nosso tempo de hoje. Então, assim, muitas coisas que ela ensinava naquela época, às vezes a gente vai ler, os ensinos dela e vai achar estranho, mas naquela época aquilo era normal, naquela época aquilo era acessível, Eles usavam daquilo. Hoje, muitas coisas do que ela ensina aqui a gente não encontra, porque não tem, Aquela época que ela viveu era a época medieval, então era um mundinho ali que não tinha um campo assim vasto de coisas para usar. E Sandra Eudiogarda, ela não fala apenas, sobre ervas, alimento, mas ela fala também sobre a desarmonia dos nossos elementos, que são responsáveis pelas doenças da alma. Ela indica as condições do corpo e da mente, que reflete o desequilíbrio natural dos humores. Por exemplo, ela atribui muitas doenças, ao acúmulo da bile negra,
que é muito semelhante a emoções reprimida. Então, assim, olha só a junção, né? Hoje, o que que a gente, hoje também, né? A gente trabalha, eu trabalho com isso, né? As nossas emoções, elas estão ditando a nossa vida. As nossas emoções estão reprimidas aqui no nosso corpo. O nosso corpo, ele é um feedback de como está o nosso interior. Então, essa junção com Santa Edelgarda faz todo sentido, mesmo que a linguagem seja diferente, mesmo que os tempos sejam outro, mas tanto aqui os ensinos de Santa Edelgarda com o conhecimento, o autoconhecimento de hoje, eles casam porque eles se completam. Então, assim, ela não dependia apenas, né, da experiência médica ou dos ensinamentos tradicionais. Ela ia além, porque o seu sistema ele é prático e válido. E ela nos ensina que temos uma sabedoria interna que é mais sofisticada do que as experiências e estudos exteriores profundos. Então, assim, a gente não pode só olhar para as coisas aqui fora, exteriores. É preciso olhar para dentro de nós, investigar o que está no nosso interior que está causando doença, que está nos deixando doente, né? Abatido, desanimado, caído, desesperançosos, precisando de alguma ajuda. Então, assim, não é só um chá, porque tem coisas que o chá não vai sanar. Então, por isso que a abordagem dela é natural e é espiritual. Os dois precisam dar junto. O natural, né? As coisas naturais com o espiritual. A verdadeira saúde, ela não pode ser alcançada apenas pela ação externa. Requer um contato interno da consciência, que é o verdadeiro poder, né, de cura, de ajuda, de reparo e de transformação. E como seus escritos indicam, é um ato de fé. Então não pode ser feito de forma mecânica ou intelectual. Aqui, ó, volto a falar, né? Requer a força espiritual que há em cada um de nós, para que isso seja a verdadeira raiz da medicina. Então, vai muito além da erva, da planta, da alimentação. É preciso trazer a força do espiritual para combater também essas nossas doenças, essas nossas dores. Muito dos remédios de Santa Edelgarda reflete o conhecimento que é encontrado em outros sistemas fitoterápicos, mas isso não é apenas assim consciente, né? A grande parte da medicina da Santa Edelgarda é tratar o corpo, a alma e o espírito. Então, assim, Santa Edelgarda, ela é além da atualidade, por isso que eu falo, é uma santa tão necessária para o nosso tempo atual. Então, agora aqui quero terminar aqui, né, esse segundo episódio com uma parte dos escritos de Santa Edelgarda. Olha só como ela era uma poeta. Ela escrevia assim com o céu, porque assim, para alguém escrever isso, se não fosse uma alma límpida, se não fosse uma alma transparente e reluzente daquilo que o Senhor colocou no seu interior. E ela diz assim: nessa visão, né? Minha alma, como Deus queira, se eleva ao alto até a abóboda do céu, e para o céu em mudança se espalha entre diferentes povos, embora esteja longe de mim, em terras e lugares distantes. É porque eu os vejo assim em minha alma. Eu os observo de acordo com o movimento das nuvens e outras coisas criadas. Eu não os ouço com meus ouvidos externos, nem percebo pelos pensamentos do meu próprio coração, ou por qualquer combinação dos meus cinco sentidos, não apenas em minha alma, enquanto os meus olhos externos estão abertos. Aqui ela está relatando como que é o processo que ela tem as visões. Então, eu nunca caí presa ao êxtase nas visões, mas as vejo completamente acordada, de dia e de noite. A luz que eu vejo não é espacial, mas é muito, muito mais brilhante do que uma nuvem que carrega o céu. Eu não posso medir nem a altura, nem o comprimento, nem a largura. Nisso eu chamo
de reflexo da luz viva, né? A luz vivente, como ela se refere ao Espírito Santo. E assim como o sol, a lua, as estrelas aparecem na água, assim escritos, sermões, virtudes e certas ações humanas se formam para mim e brilham dentro dela. Agora que tudo o que eu vi e aprendi nesta visão permanece em minha memória por muito tempo, de modo que, quando eu vi e ouvi, eu me lembro e eu vejo, ouço e sei tudo de uma vez. É como se um instante aprendesse o que sei, mas o que eu não vejo, não sei, porque não sou educada. E as palavras nesta visão não são como palavras proferidas por uma boca humana, mas como uma chama cintilante ou uma nuvem flutuando em um céu claro. Além disso, não posso reconhecer mais a forma desta luz do que posso olhar diretamente para a esfera do Sol. Às vezes, mas não frequentemente, vejo dentro dessa luz outra luz, que a chamo de luz viva. E não posso descrever quando e como vejo isso, mas enquanto vejo, toda a tristeza e a angústia me deixam, de modo que então me sinto como uma garota simples, em vez de uma mulher velha. Estas são as palavras aqui de Santa Hildegarda, onde ela descreve como as visões, né, chegam até ela, como essas visões chegam até ela, como é que é a experiência e como que é a forma dessas visões. Então, espero que você tenha gostado, né, do nosso segundo episódio. Fique aqui comigo, porque a gente está apenas começando. Volto a falar. Falar de Santa Hildegarda é um vasto conhecimento, né? Não é da noite para o dia que a gente consegue absorver o seu conteúdo, mas a gente pode começar a buscar e conhecer esses conhecimentos, né, lá da Idade Média e trazer para a nossa realidade atual. Então, até o próximo episódio. Obrigado por você que está aqui comigo. Fique com Deus e Deus os abençoe.